Capítulo 8. Há de haver alegria. Há uma palavrinha-chave para a história que deve ser aplicada continuamente em todas as ações que falamos para o crescimento e em tudo na vida: alegria. Sem alegria não tem como ter crescimento continuado, consistente, ano após ano, continuamente. Este continuo só pode acontecer se tiver alegria. Se vai vender o bolo tristemente, revoltada, os céus, o vida reclama que tem que vender o bolo no sol, não venderá o bolo, porque o que move o universo é a emoção, energia em movimento alegre. Novamente a crença limitadora influenciando e prejudicando. Vocês já devem ter escutado desde que nasceram que tem que sofrer para crescer. Então, se for alegre, já é visto com ressalvas. Quando está alegre, já pensam que pode ser algo superficial. Ou esta pessoa deve ter uma personalidade superficial, não tem a profundidade do sofrimento. Nas artes e nas grandes obras de música, de literatura, temos as pessoas que sofreram barbaridade, produziram muitas obras lindíssimas. É possível produzir obras deste grau sofrendo, mas também é possível produzir com alegria. É uma escolha. Não há necessidade de ser pelo sofrimento. Aquela luta em glória, não há necessidade de ser assim. Mas, num planeta com essa história que nós temos, fica parecendo que só tem um caminho de crescimento, que tem que ser o da dor, para que tenha efeito e sejam prósperos para todo mundo. Ter acesso tem que ter guerra. Vemos 6.000 anos de história com, no máximo 30 anos de paz. Não há necessidade de ser deste jeito. É por essa razão que a pessoa, não estamos fazendo apologia que não ter que ter espiritualidade, que não tem maiores preocupações, mas tem alegria, ele cresce por causa da alegria. Quando você vai empreender alguma coisa, o primeiro fator é se tem alegria. Se não tem, nem começa, porque será perda de tempo. Naqueles 30 produtos citados no capítulo anterior, vamos analisar. Está tudo indo bem, está todo mundo feliz, está vendendo 10, 15, 30, a família está trabalhando, daí há aumento e o que acontece? Atrito. E o atrito fez o quê? Tirou a alegria. Acabou a alegria interna na família porque tem que trabalhar. Mas o que estancou o trabalho foi a falta de alegria. Enquanto eles estavam produzindo alegremente, felizes, brincando, tudo estava andando. Sem alegria não dá para ganhar dinheiro e não paga a dívida. Primeiro tem que ficar alegre, após isso ganha. Por que se coloca o foco nos aspectos negativos da existência? Por que se fala de problemas? Por que se discute? Por que se escolhe a pior opção em termos de felicidade pessoal? Por que se escolhe o pior emprego? Por que se escolhe o pior relacionamento? Por quê? Se sabota a saúde de todas as formas? Por que se perde dinheiro em todas as formas de sabotagem possíveis? Por que se apegam a tabus e preconceitos que só geram infelicidade? Tudo isso impede a alegria e com isso impede toda a possibilidade de crescimento e evolução. Uma cliente disse: Hélio pegou pesado na palestra. O que ela quer? Que passe a mão na cabeça. O trabalho é promover o crescimento de todos. Somente a verdade faz com que haja evolução. Atentem para a preguiça e a zona de conforto. É nisso que está uma grande parte do problema. Resistir ao crescimento só trará problemas mais cedo ou mais tarde. E isso significa perder dinheiro também. Hoje em dia fala-se muito sobre a importância da alegria para se ter os resultados que se quer, principalmente em termos de prosperidade econômica. A alegria que gera dinheiro e prosperidade é aquela da nossa mais profunda essência. Uma alegria visceral que vem do mais fundo de nós. Quando temos essa alegria? Quando fazemos o que nos realiza. Quando temos um perfeito equilíbrio bioquímico entre neurotransmissores e hormônios. É perfeitamente possível alcançar isso. Pode parecer utópico, mas não é. Claro que se a pessoa está há muitos anos na tristeza ou desespero silencioso, levará um tempo para reverter isso. Pouco tempo, se a pessoa se dispuser a dar uma chance para a sua própria felicidade. E isso dá muito resultado em termos de dinheiro. Um sentimento de poder total, autoconfiança total de fazer o que se gosta, de fazer o que nasceu para fazer, de autocontrole total, de entender como funciona a vida como ela é. Como dizia Joseph Campbell, dinheiro é pura consequência desta alegria. Impossível não ter o dinheiro que se precisa quando se tem alegria mais profunda. A alegria de estar em fluxo com a vida, celebrando a vida em todos os momentos. Um cliente que mora no exterior comentou comigo estes dias que foi promovido a gerente de uma filial da seguradora onde trabalho. É um bom desafio. O que ele disse será um grande aprendizado de qualquer forma.
Essa é a atitude do vencedor. Este é aquele corretor do qual a cliente disse para um gerente de banco, que falou que se ela não fizesse seguro na agência pagaria mais juro no financiamento da casa. Ela respondeu: não importa, quero fazer seguro com ele. Imaginem o atendimento que ele dá. Como se pode dar um atendimento que gera essa atitude de uma cliente? Com alegria, dando o melhor de si para o melhor negócio para o cliente. Essa alegria nasce de um alinhamento com a força, para usar um termo criado por George Lucas. Parece abstrato? Dizem que o átomo é abstrato. Viram o que dá para fazer com essa abstração no dia 6 de agosto de 1945? Hiroshima e Nagasaki. A mesma coisa com o dinheiro. Aumentam o seu faturamento, seus recursos, seus clientes, seus negócios sem parar. E isso é uma coisa que se pode reproduzir sempre que se quer. Não é sorte nem azar. É o que se chama um protocolo. Sempre dá resultado. A meditação também leva a este estado com a devida aplicação. É possível mudar a vida para se chegar a esse estado? Claro que é. Todos podem conseguir. Tudo pode ser acelerado, exponenciado sem cessar. Esse sentimento de fluxo está ao nosso alcance o tempo todo. Pode ser sua natureza se quiser. Aquele sentimento de fundo que os psicólogos falam. O sentimento que permeia todo o seu ser. Desta forma a energia passa por você por dentro e cria tudo o que se pensa, sente e deseja. Mas quando estou no metrô olho o rosto dos demais passageiros. Na maioria vejo um silencioso desespero, uma tristeza profunda, uma desesperança. A prosperidade em todos os aspectos e em todas as áreas somente advém de uma profunda alegria. Aquele sentimento de fundo que permeia todas as nossas ações. Este tipo de alegria somente temos quando sentimos aquela sensação de fluxo oceânico com a criação. Essa alegria de ser um só com o Criador e toda a criação é que permite criar todas as situações que queremos e desejamos. Quando se chega nesse ponto é instantâneo. Essa alegria é fruto de saber, de conhecer. Não é achar, é saber. Existe uma enorme diferença. Saber é vivenciar. Tem-se certeza porque se conhece. É vivenciado. Tudo que existe no universo só pode ser criado com extrema alegria. Uma alegria genuína. A alegria das crianças inocentes, boas. Essa alegria de deslumbramento e gratidão que sentimos quando estamos em êxtase. Essa experiência de pico, como Maslow falava, é essa experiência cósmica de união com o todo. Isso em algumas pessoas acontece uma vez na vida, em outras que chegaram na fusão com um todo, passa a ser o sentimento contínuo de amor sem fim. É a alegria de amar incondicionalmente. Quando chegamos num ponto em que não há mais possibilidade de outro sentimento que não o amor. Amor numa intensidade tão grande, numa amplitude tão imensa que não importa mais de que lado das dimensões da realidade estamos. Continuamos amando sem cessar, sem tabus e sem preconceitos. Puro amor, pura doação. Criando uma hierarquia entrelaçada que se reforça por si só. É com essa alegria que criamos o que queremos, desejamos ou precisamos. Caso não se esteja criando com facilidade é porque está faltando essa alegria pura, transbordante e infinita. Como se pode chegar a sentir continuamente essa alegria? Entregando-se incondicionalmente ao todo e deixando que ele dirija sua vida. Há um versículo que fala bem sobre: ao que tem mais lhe será dado, e ao que não tem o pouco que ele tem lhe será tirado. Como você entende e interpreta esse versículo? Parece a coisa mais injusta do mundo. Quem está rico vai ficar mais rico ainda e o pobre vai ficar mais pobre ainda. Como pode ser dessa forma? Porque é física o que foi falado, puramente mecânica quântica. Se você emana pobreza, você traz pobreza para si. Se você emana riqueza, vem mais riqueza. Foi exatamente isso que ele quis dizer. Então, ao que tem, como a pessoa está emanando prosperidade, ela se sente próspera e volta mais prosperidade. Se ela se sente pobre, volta mais pobreza. Assim, aquele que tem terá mais ainda, e o que não tem ficará pior ainda. Bastaria entender isso. E olhe que isso está falado com todas as letras há 2000 anos. Mais claro impossível. É como o versículo: tudo que vocês pedirem, crendo que receberam, receberão. Ó, receberam, o verbo está no passado e o receberão está no futuro. É só você pedir. Pediu? Já criou, já recebeu, então está recebido. Deixe em paz isso que já tem e chegará a esta dimensão na hora devida. Não se preocupe, está sendo providenciado. Virá. Isso exige um grãozinho de mostarda de fé, que é o que foi
falado, se você tiver um grãozinho de mostarda de fé, e falar para essa montanha, sai daí e vá para lá. Sabe o tamanho do grão de mostarda? Basta ter essa consciência. É a mesma consciência que o centurião romano tinha quando foi falar com o mestre. Ele falou, eu tenho um funcionário que está doente, você pode ajudar? Que Jesus respondeu, vamos lá. Ele falou, não precisa, basta um desejo seu e já está curado. E na mesma hora o funcionário ficou curado. Esse centurião tinha fé. Ele conhecia intuitivamente. Mecânica quântica. Bastou um sentimento, está curado. O ser humano, quando tem problema, tenta resolver por sua conta. Quando os recursos se esgotaram, ele costuma pedir, em oração, ora para aquilo em que ele acredita, para aquele ser, para Deus ou para os anjos ou para os seus protetores pedindo. A oração de rogo não tem fundamento, ela não funciona. Se a pessoa está rogando algo, é porque ela não tem, está pedindo. Qual é a oração que funciona? A de gratidão, a de agradecimento. A pessoa teria que agradecer pela prosperidade que ela tem, pela saúde, pela abundância crescente, etc. Tudo de bom que ela já tem. Pedir coisas que você não tem só faz com que tenha menos. Ainda porque você mandou carência, volta carência. É preciso ficar claro que cada ser é um co-criador. Em última instância, ninguém pode violentar a vontade deste co-criador. É que ele não enxerga e não entende isso. Mas se você, que está em um patamar acima, enxerga isso, você sabe que ele é um co-criador. Ele está criando aquela situação toda. Você sabe que ele é um co-criador. O que você pode fazer? Você pode mudar a criação dele? Não pode, porque ele está usando a centelha dele para criar aquela dificuldade. Você não pode interferir nisso. Ele pode pedir e rogar o quanto quiser, que não se pode fazer nada porque é ele que manda. Não há superior em termos de centelha, não tem. Ele não precisa ficar rogando porque não há ninguém, chefe. Não tem, ele é o chefe, a centelha dele. Se ele sair de lado e deixar a centelha trabalhar, está tudo resolvido. Mas o ego dele não deixa. Como ele tem ego, ele se sente inseguro, ínfima parte no universo, e precisa pedir ajuda para o poderoso, seja lá quantos poderosos forem. Mas quem está na dimensão superior, já entendendo que é ele quem está escolhendo aquilo, não pode fazer nada. É o caso que eu acabei de falar. Se você pegar e der 10 reais, 1000 reais para a pessoa, o que ela vai fazer? Vai acabar com aquele dinheiro e continuar na mesma situação. Porque se a pessoa tivesse consciência, não precisaria dos 10.000 reais doados, não precisaria. Ela não estaria nessa situação. Se está é uma prova de que não consegue manifestar aquilo que ela quer. O que adianta? Vai se dar o recurso. Ela vai dilapidar o recurso, como se fala, e vai continuar na mesma. Porque qual é a consciência que esse ser tem? Aí piorou porque ela acha que se pedir, ela ganha, então continua não fazendo nada. E vai pedir de novo e assim vai. E mudou a consciência dela para alguma coisa? Não mudou nada. Vai continuar criando a carência. Não há saída por esse caminho, porque a única saída que existe é a expansão da consciência. É entender que existe uma centelha dentro de cada pessoa, é só isso. Feito isso, está resolvido. E seria muito rápido. Em tempo, uma questão sobre o caminho infinito. Hoje no mundo, existe uma tendência a se criar ligas que combatem as coisas indesejáveis. Existem organizações que combatem as drogas, organizações que combatem a violência, organizações que combatem a fome. Isso funciona? Assim com tudo isso que nós estamos falando, lutar contra algo é eficaz? Vamos lembrar, onde se põe o foco é onde você tem resultado? Se põe foco em um problema, aumenta o problema. Põe o foco em carência, aumenta a carência. Põe o foco em prosperidade, aumenta a prosperidade. Se você põe foco no mal, o que vai acontecer? Aumenta o mal. Se não me engano, no livro Mentes Interligadas de Inradin, mostra uma pesquisa. Toda vez que é noticiado, por exemplo, um desastre de avião, na semana seguinte aumentam os problemas nos aviões. Por quê? Porque as pessoas passam a colocar o foco em problema com viagem de avião. Há uma estatística mostrando isso. Tudo que é noticiado aumenta. Por quê? Porque um grupo grande de pessoas passou a focalizar naquilo. Colocou a atenção, aumenta o problema. Essa ideia de combater tal coisa ou problema vai aumentar o problema. Vamos falar em termos das religiões. Como é que você eliminaria o pecado? Combatendo o pecado? Não, é estimulando a virtude. Você vai acabar com a pobreza?
Não, é aumentando a riqueza. É justamente o contrário que é preciso fazer. Tudo seria resolvido se o foco estivesse na solução, como Joel dizia. Não. Existe a doença. Você não tem que curar nada, ela não existe. Só que precisa ser sentido. Focar prosperidade. Eu tenho dinheiro. É isso que é necessário pensar. Eu sou próspero, eu tenho dinheiro. A pessoa responde, mas eu não tenho. Por esse motivo que não tem porque está focando, não tenho. Lembram? Tudo que pedirem, crendo que receberam, receberão. Existe um intervalo de tempo. Não importa praticamente se você tem ou não tem. É irrelevante. Você não tem porque está colapsando, não tem. Agora, se parar por um segundo e eu tenho e agradecer imediatamente. A porta se abre para aquilo vir. Por que está com dívidas? É porque a visão de mundo que ela tem, a filosofia de vida dela, por algum motivo leva a criar esses problemas financeiros. Se tivesse foco no dinheiro, na prosperidade e não visse diferença alguma entre lado espiritual ou mundo espiritual e mundo material, ou acredita-se que o dinheiro é contra a espiritualidade ou afasta da espiritualidade ou impede a espiritualidade e coisas assim. Se ela não tivesse isso, ela teria focado corretamente e pode ter prosperidade contínua e abundante. E nem pensaria nisto. Essa é outra questão. A pessoa próspera não pensa em prosperidade, ela é próspera, nem passa pela cabeça dela. Preciso ganhar dinheiro. Tenho que ganhar dinheiro. Necessito ganhar dinheiro. Isso não passa pela cabeça das pessoas que ganham dinheiro. Eles nem olham o saldo bancário. Entra, cada dia entra mais dinheiro. É natural, eles são assim, é assim. Lembra, Deus é amor. O próspero é próspero. Ele nem se preocupa com essa questão dinheiro, e isso para ele é um recurso que ele usa para crescer mais ainda. Ele não está nem um pouco preocupado com ganhar dinheiro. Outro dia, há uns meses atrás, em entrevista na CNN, um grande empresário brasileiro é questionado: quanto você acha que terá daqui a 10 anos? Ele respondeu: eu devo ter uns 100 bilhões de dólares, segundo o andar normal das coisas. Ele não está nem preocupado. Esses 10 dólares a mais, 20 dólares a mais, 50 dólares a mais, 100 dólares é irrelevante. Não significa nada, são números. Precisa ter um balanço, ter uma contabilidade. Mas na vida dessa pessoa, o que significa mais 1 bilhão de dólares, ou menos $1, ou mais 30 dólares, ou mais 50 dólares, não significa coisa nenhuma. Como ele é assim, o fato de pensar e trabalhar gera mais dinheiro. Então ele trabalha mais, gera mais dinheiro e ele se diverte com isso. É assim e acabou. Está tudo certo. Agora, aquele que fica preocupado: eu tenho que ganhar para comer, a situação é complicadíssima. Na teoria financeira existem umas regrinhas de ouro. Ganhar. A primeira, segundo, gastar menos do que ganha. Terceiro, poupar. Quarto, investir. Essa é a regra para se crescer financeiramente. Há um mês, 20 dias ou 30 dias atrás, se não me engano, na Suíça, um tipo de plebiscito. Perguntaram ao povo se queria trabalhar menos e o povo respondeu que não, eles querem continuar trabalhando. Perguntaram: diminuir o horário de trabalho? E maciçamente o povo suíço respondeu: não, nós queremos trabalhar. Compara a Suíça com o resto da Europa, que está naquela crise terrível com seus feriados e feriados. Um tem prosperidade e quer trabalhar, toda aquela riqueza, e eles querem continuar trabalhando, quer dizer, eles já entenderam como funciona o universo. Se eu continuar trabalhando, eu mantenho a minha prosperidade, tudo melhora para mim, cada vez mais. Quanto menos eu trabalhar, tudo piora. Pois é. Mas como se fala, essa ficha é difícil cair porque muitas pessoas, elas querem ganhar, até um ponto para parar de fazer, para não fazer mais nada. Agora, imagina como é que a pessoa pode ganhar dinheiro com esse tipo de raciocínio em que no fundo está a rejeição ao trabalho, a rejeição ao crescimento. Fica difícil de ganhar. Essas regras que você citou são a coisa mais óbvia possível. Você ganha 100 dólares, no máximo gasta 90 dólares, poupa 10 dólares. Esses 10 dólares, poupados durante um tempo, gerarão um montante que dá para você aplicar, e isso gera renda. O dinheiro passa a gerar dinheiro, não do seu trabalho. Você não ganha dinheiro com o trabalho. Isso é no começo. Você trabalha, poupa, capitaliza. Essa é outra questão interessante, porque até hoje se diz que nós vivemos num regime capitalista, mas é pura ficção, é pura propaganda.
Isso não é real, porque no capitalismo, o que se faz? Capitaliza-se. No capitalismo, o ideal das pessoas em termos econômicos é guardar dinheiro, capitalizar-se. Porque quando você ficou capitalizado, o próprio dinheiro rende mais dinheiro. Capital gera capital. Não vai mais trabalhar para poder juntar. Você já ganha dinheiro por meio do dinheiro que você já capitalizou. Isso foi o que aconteceu nos séculos 18 e 19. Porque se chegou nesse tremendo domínio financeiro, americano e inglês no mundo? Porque eles fizeram isso. No início, só guardaram, 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 guardaram. É o que acontece na Alemanha. Hoje, os alemães poupam. Poupam e poupam e poupam. Precisa fazer campanha para quê? Eles gastem alguma coisa, porque a índole deles é poupar. O povo, entendeu? Se eu capitalizar, amanhã eu sou independente. Que a pessoa está procurando a independência dela, elevadíssima. Autoestima, não é? Eu ficarei independente. Daí, eu posso crescer. Mas, na Alemanha lembra do mapa da Europa? É óbvio que você ganha, poupa, acumula. Isso gera renda. Por si só, e você reinveste. Ganha mais, aí reinveste e ganha mais. E assim sucessivamente. E no instante, daqui a pouco você está independente. A crise econômica mundial pode nos atingir. Durante 25 anos, houve a criação de uma bolha. As pessoas pensam que bolha é crescimento. Bolha é um negócio artificial. Incha-se com dívidas. Aparentemente é crescimento. As pessoas têm mais carros, mais casas, mais todas as coisas materiais. Isso dá a ideia de que a pessoa está crescendo, mas não é real. Ela está se endividando. Por exemplo, construiu-se uma quantidade tão absurda de prédios de apartamentos em alguns países. Algumas pessoas começaram a questionar aquela política. Quem vai morar nesses apartamentos? Quem comprará tudo isso? Imaginem o país inteiro freneticamente construindo apartamentos. E o que se dizia naquela época, há 10 anos? Não se preocupem. Depois de alguns anos, estica-se a capacidade de endividamento. Você tira o dinheiro de um banco e chega a hora que tem de pagar esse banco. Então você tira dinheiro do banco 2 para pagar o 1, e paga o 2. Porém, você não consegue mais pagar nem o 1 nem o 2. Você tira do 3, paga o 1, 2 e 3. Depois, tira do 4 e assim vai. Entra tudo nesse bolo. E mais os 15 cartões de crédito que a maioria tem. E assim vai. Só que isso é limitado, tem o que se chama capacidade de endividamento ou limite de crédito. Os bancos, mesmo que esse sistema não esteja integrado, de um jeito ou de outro começam a avaliar a sua capacidade de pagar. Começam os atrasos porque já não se consegue tirar de um banco e pagar 8 bancos por exemplo. Mas atrasou aqui, atrasou ali, e isso levanta uma poeira e daqui a pouco o banco corta o crédito, o outro corta, o outro corta. Quando isso é feito em cima de uma pessoa de um país, não é nada, uma meia dúzia não é nada. Mas se tem milhões de pessoas ou praticamente o país todo fazendo dessa forma, chega uma hora que o país todo não tem mais como girar a dívida, e não tem mais de onde tomar recursos. Mas isso são praticamente todos os habitantes economicamente ativos. Aí a bolha veio crescendo, crescendo e são vendidos cada vez mais apartamentos. Levantam-se mais prédios e vende-se todos e hoje vale $30, amanhã vale $60, depois vale $120. Depois o sujeito já compara um apartamento, porque daqui a 3 meses já subiu 30%. Então ele vende, compra um mais caro ainda que daqui a 3 meses ele vai revender e vai comprar um outro mais caro, isto é, nominalmente o patrimônio dele está subindo porque antes ele tinha um apartamento de $100, agora é $150, agora $220, agora é $380. Nós estamos assistindo isso aqui no Brasil, igualzinho. Na prática, o dinheiro não existe. Quanto vale seu apartamento? Agora, R$400 mil. E amanhã? R$480 mil. E depois de amanhã? Mas o dinheiro de fato não existe. O que acontece? Quando essa capacidade de endividar-se chega ao limite, que já não salda mais nada, e aí? A bolha estoura. Quanto vale o apartamento agora? Os apartamentos começam a valer menos, 30%, 40% a menos, daqui a pouco é metade. A pessoa comprou por $200 e agora vale quanto? Vale $150, $140. Valor real, valor de mercado.
também está acontecendo isso aqui. No Brasil, quanto você acha que vale o seu carro, um Fusca veículo da Volkswagen, ano 66? Você acha que vale R$ 150? 150 mil? Tenta vender. Vem um e fala assim, eu dou R$ 2.000, R$ 2.000? Quanto que vale o carro? R$ 2.000 é o valor de mercado. Se ninguém pagar, não vale. Vale o que paga. O que aconteceu com os apartamentos? Agora eles valem menos do que o sujeito pagou, e não tem ninguém para comprar, porque todos estão endividados. De onde que vai tirar crédito para comprar o apartamento? Em 1929, na crise em que as ações despencaram, e só voltaram ao nível de 1929 em 1954, ou seja, demorou 25 anos para a cotação voltar ao nível de 1929. E só voltou, porque aconteceu a Segunda Guerra Mundial no meio da história, que provocou a produção em massa de equipamento bélico e ativou a economia no mundo inteiro. Só voltou em 1954 porque houve uma guerra mundial. Não terá nenhuma guerra mundial pela frente, portanto a situação é extremamente complicada. Ou se troca o paradigma, o sistema de crenças do mercado financeiro econômico terrestre, ou simplesmente não existe saída. Acontece que não há crescimento real. O que é o crescimento real? A pessoa está no nível de renda X e ela sobe, ela ganha mais e socialmente ela ascende um patamar superior e vai acontecendo isso. Pessoas migram de uma classe para outra e assim sucessivamente. Eu pergunto, vocês veem isso acontecer no Brasil? Você sente isso à sua volta entre os seus conhecidos, os seus parentes, todo mundo com quem você convive, aqui no chão no sujeito da rua, como se fala nos Estados Unidos? Você não sente isso. Se você está no comércio e tem contato com comerciantes, taxistas, empresários, todo tipo de profissões como eu tenho, isso em um número grande, há uma amostragem estatística perfeita da situação do país. Não existe isso. É totalmente estratificado, isto é paralisado. Quem está na classe X continua na classe X. Quem está na Y continua na Y. E assim sucessivamente. E no Brasil a concentração de renda é das piores do mundo, quer dizer, a pior situação de concentração de renda. A renda está, literalmente, na mão de meia dúzia de pessoas. Não há movimento nenhum social. O fato das pessoas poderem ir a uma loja de departamentos e comprar televisão, DVD, essa parafernália toda, não significa crescimento nenhum. Significa endividamento. Como se diz. Agora, as classes C e D estão tendo acesso a crédito. Podem comprar à vontade, mas pagar é outra situação. Esse tipo de política que temos aqui no Brasil mais cedo ou mais tarde levará a situações explosivas também. Porque os guetos ficarão cada vez mais fortificados, digamos assim, a periferia se expande sem parar. Há uma ilha de prosperidade meia dúzia. Se olhar de cima de um avião, verá no entorno um oceano, um mar, que não acaba mais. De quê? De miséria. Por mais que se tenha, vamos dizer, controle social, que seja possível manter todas essas pessoas paralisadas, porém há uma problemática de como sustentar isso indefinidamente. Aqui no Brasil, essa pobreza contínua que gera toda a insegurança e todo esse entorno de criminalidade, de drogas e tudo mais. Por quanto tempo pode ser estendido? Na prática, pessoas que têm os recursos também estão pagando um preço. Elas acham que aparentemente não. Se tem um carro blindado, estou imune a essa problemática toda. Mas não é bem assim. Você pode ter carro blindado, mas ao sair do carro passa a ter problemas. Existem os guetos dos apartamentos de milhões e milhões e milhões, onde ninguém sai do gueto. Tudo é ali dentro. Hospital, escola, shopping center, tudo está dentro daquele conjunto. Por quanto tempo isso se estenderá? Não é por muito tempo. A mudança de frequência que está acontecendo no planeta inteiro fará com que essa situação tenha de mudar. É o que estou dizendo. Não tem jeito de consertar, de dar um jeitinho. Não tem mágica dentro do sistema atual que resolva essa situação. Essa visão de mundo material, mundo espiritual que gerou esse tipo de situação econômica no planeta. A base de tudo isso é este paradigma religioso, essa visão de que eu estou aqui e a divindade está lá fora e cada um na sua. Não existe unidade, não. Existe unificação, não existe nada. Portanto, o problema do outro. Essa filosofia está na base de todo o sistema financeiro, econômico, político e social.
como é impossível persistir ao longo do tempo. Este ano é decisivo. As mudanças já estão acontecendo porque a mudança da frequência já aconteceu. A frequência que chega até o planeta, a informação que chega até o planeta já mudou. As pessoas esperam a mudança do dia 21 de dezembro de 2012. Não sabem que o trem já saiu da estação e está ganhando velocidade sem parar. Pensam que o trem está parado para ver o tamanho da problemática de percepção. Se as pessoas parassem para olhar as notícias, veria como está o planeta, que algo muito forte e poderoso aconteceu e está acontecendo. Isso já aconteceu, e não é em 21 de dezembro. E não vai parar em 2012. A frequência vai continuar atuando em 2013, 2014, 2015, e assim vai. Não há retorno ao mundo antigo ou na situação anterior. Se não mudar nada do que você acredita, não haverá resultado algum, porque o resultado que acontece é, única e exclusivamente, pelo estado de consciência da pessoa. Não existe outra mágica, não existe mais nenhuma técnica, não existe ferramenta, não existe coisa alguma no mundo que resolverá o problema, a não ser a sua própria consciência. Só altera mudando a consciência. Enquanto isso não ficar claro que a consciência é o universo inteiro, isso ficou claríssimo. No experimento da dupla fenda, não do efeito retardado. Não existe matéria, só existe consciência. Então, tudo o que acontece na vida da pessoa é fruto da consciência que ela possui. Ela acredita em problema, ela tem problema. Ela acredita em doença, ela tem doença. Ela acredita em prosperidade, ela tem prosperidade. Tem emprego, tem qualquer coisa. É puro estado de consciência. Pensou, é difícil, passou a ser difícil, não dá para conseguir. Isso não dará mesmo. Dará tudo errado, dará tudo errado. Ad infinitum. Fica lá. Fiquem lá no umbral com milhares e milhares. Eternamente, se não for alguém até lá e bater no seu ombro e te acordar, escuta. Quando se vai para o umbral para fazer atividades do tipo ajuda, é para recuperar algumas pessoas. Resgatar. Existe gente que está lá chafurdando na lama, se agarrando no monte de barro, pensando que é um monte de ouro, ok? Toda pessoa que é apegada a dinheiro cai nessa situação, ela acha que é um monte de ouro e se agarra na terra, na lama do umbral. Portanto, alguém que vai lá pela primeira vez, que não tem noção de como é que é a consciência humana, mas tem compaixão, dá uma olhada naquilo e fala, coitadinho, vou ajudar esse sujeito. Quem é mais experiente fala assim, não perca tempo porque dará na mesma. Não adiantará nada. E o outro responde, não, mas deixa tentar. Então vai. É instrutivo. Então a pessoa vai até lá, agarra o cara que está na lama, tira ele fora da lama, soltou ele de novo, já mergulha na lama de novo. Por quê? Ele continua vendo o ouro na lama. Não mudou nada na consciência dele. Então, como é que faz para recuperar essas pessoas? Adianta ir lá e tirar? Não adianta. Ele volta. Você tira, ele volta, tira novamente, ele volta. Só quando muda o estado de consciência é que ele pode ser recuperado. Até lá, não há o que fazer. E para mudar o estado de consciência, já viram quanto tempo dura, quanto que demora. Tudo muda quando cada um mudar. Cada um mudar. Se essa massa for grande, não segura mais. Mas esse processo só acontecerá quando os demais e o entorno perceber que é muito vantajoso. No início vão questionar, eu levo vantagem em quê? A resposta, em aplicar mecânica quântica. Eu apliquei mecânica quântica e ganhei dinheiro. Resolvi um problema aqui. Resolvi outro ali. Resolvi mais este outro e estou feliz da vida. Porque eu tenho todos os neurotransmissores no ponto ótimo. Portanto, estou feliz independentemente de qualquer coisa externa. O que é felicidade? É uma homeostase. Você tem o seu organismo funcionando no ponto ótimo de equilíbrio. Se seu organismo tem todos os neurônios com dopamina, serotonina, oxitocina e etc. no ponto, qual o problema que se tem na vida? Nenhum. Você é feliz. Não é que se está feliz. Você é feliz e isso aumenta o campo magnético. Atrai oportunidades. Atrai negócios. Atrai dinheiro. Atrai tudo que você quiser, visto que é magnetismo. Não tem como escapar daquilo. Se eles virem este estado de ser, o mundo muda. Por isso que há 10, 20 ou 30 anos, na cidade de Sedona, no estado do Arizona, Estados Unidos, tem canalizações contínuas e tem especialistas. Tem um espírito especialista só em prosperidade, ganhar dinheiro. Ele vem e
Ensina técnicas e técnicas de como ganhar dinheiro, de manifestar a realidade, visualização criativa, colapsar a função de onda. Só que ele não usa essa terminologia. Mas são regras e regras. Ano após ano ensinando. Pode entrar na internet, Sedona, procurem. Só ensinando a ganhar dinheiro. Por quê? Por que Sedona? Por que se faz estas atividades? Porque lá em cima se analisa o seguinte: como fazer este povo do planeta Terra se mexer? Qual é a motivação deles? Dinheiro. Então vamos dar dinheiro. Sendo assim, escolhem um indivíduo e o envia. Vá até aquele local e explique, dê técnicas para eles ganharem muito dinheiro, pois quando ganharem dinheiro, forçosamente eles irão dar o salto de consciência. Porque senão, fica parado no mesmo pensamento. Enquanto eu não conseguir um carro, eu não penso em mais nada. Enquanto eu não tiver um apartamento ou uma casa, ou não sei, que eu também não faço mais nada. Pois são 10, 20, 30 anos para conseguir ter uma casa, fica parado naquilo ali. Ou viajar para determinado lugar. Ou você está dentro de uma realidade, mas não precisa fazer parte dessa realidade. É então que entra muitos mundos que a revista Scientific American não acredita. Você tem o seu universo e tem o do povo. O do povo terá desemprego, suicídio, falência, etc. O seu. Não existe nada disso, só tem prosperidade e abundância. Mas você tem que estar nesse mundo seu conscientemente. E quem que cria esse mundo seu, ou esse universo particular aqui? É um colapso da função de onda. E quem que colapsa a função de onda para estar no universo paralelo? O todo ou a centelha? Então não pense que todos vão naufragar e eu vou ficar numa boa, porque eu vou ter o meu universo paralelo, particular, que nele não acontece nada. Já está avisado. Quando a coisa acontecer e perder o emprego, não adianta chorar as pitangas e falar: ah, você falou que tinha um mundo paralelo e que eu ficaria neste local e teria emprego para mim o resto da eternidade. Eu não falei isso. Existem infinitos universos paralelos, mas quem cria é o todo. E quem está no ego criará o quê? O que o ego cria? O Zé da Silva, RG número tal. Nada. Ele não cria nada, ele não acredita em nada, ele não quer se envolver com nada, ele não quer nada. É o povo. Tem limitação, tem todo tipo de problemas. Vocês já imaginaram se o povo inteiro, se os 7 bilhões deixassem a centelha trabalhar, como seria esse planeta? Acha que um vendedor de uma concessionária de automóveis que falsifica olerite para vender um carro, ele está deixando a centelha trabalhar? Ou é o ego dele que está trabalhando? Quem está falsificando o olerite para passar um carro para frente? E não importa se o sujeito pode pagar ou não pode pagar. Acontece aos milhões este tipo de atividade. O que vocês querem que aconteça com essa pessoa? É o que está acontecendo. O sistema inteiro vai à falência. Agora, como está na pré-falência, está todo mundo tranquilo no doute farniente, até que se chega um dia para trabalhar. Se não me engano, 21 de setembro de 2008, se eu não me engano. E tem lá um cartaz na porta: falida. Retirem seus bens pessoais e vão embora, que acabou. Desapareceu a empresa. Puxa, mas esse banco possui 150 anos. É, mas não tem mais. Acabou, está falido. 600 bilhões de dólares de passivo. Fim. No entanto, enquanto essas pessoas estiveram lá, o que eles fizeram? A mesma coisa que os outros. Falsificaram o olerite para passar as casas no subprime, crédito de risco, para um indivíduo que não tem como pagar, mas é meta de vendas. Precisa cumprir as metas. Portanto, nós precisamos vender de qualquer jeito. É necessário vender 20 carros, 30 carros, não importa. Entrou aqui, precisa sair com o carro. Falsifica-se tudo e problema da financeira, problema do banco. Vamos empurrando, as minhas metas eu cumpri. Isso é ser vendedor? É a palestra de outubro. E quantos gerentes de banco compactuaram com essa coisa no mundo inteiro? Agora reclamam: nós não temos nada a ver com isso, coitadinhos de nós. Vamos ficar desempregados, vamos à falência, vamos perder nossas casas, os carros, etc. Coitadinhos. Pois é, mas foram eles que criaram esse esquema. Entraram também todos os deputados, senadores, governadores, presidentes e o parlamento do planeta inteiro. Mas o povo pagará também por omissão. Subiu em cima do muro. Nota-se que é complicadíssimo expandir a consciência da humanidade. E quando não se quer expansão de consciência, fecha-se e ignora-se o todo, então você fica por si só. Como é que
Terá ajuda? Existe um negócio chamado livre-arbítrio. Ninguém empurrará a garganta abaixo que você será feliz na Mahan, não. Existe isso. Será feliz se quiser, terá saúde se quiser, terá prosperidade. Se quiser, ninguém fará força, você é livre. Aprenderá pelo lado mais difícil? Paciência.